Olá, seja bem-vindo ao 42º dia da nossa leitura bíblica. Meu nome é Heberto Alonso e hoje nós iremos fazer a leitura de Gênesis no capítulo 44, iremos até Marcos no capítulo 14, retornaremos a Jó no capítulo 10 e, por fim, iremos até Romanos capítulo 14. Antes de entrarmos na leitura, quero pedir que você possa curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho de notificações. Em Gênesis 44, agora, no retorno dos irmãos de José até o Egito, nós conseguimos encontrar a taça de José que foi encontrada na bagagem de Benjamim. Então nós vamos fazer essa leitura de Gênesis no capítulo 44. Diz assim, Gênesis 44:1. José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa: enche as bagagens deste homem com todos os mantimentos que puderem carregar, e coloca a prata de cada um na sua bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram aos homens com os seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade, quando José disse ao administrador de sua casa: vai atrás daqueles homens, e quando os alcançar, diga: por que retribuíram o bem com o mal? Não é essa taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Quando ele os alcançou, repetiu essas palavras. Mas eles responderam: por que o meu senhor diz isso? Longe dos seus servos fazer tal coisa. Nós lhes trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca da bagagem. Como roubaríamos prata e ouro da casa do seu senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá, e nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. E ele disse: concordo, somente quem for encontrado com ela será meu escravo, os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa a sua bagagem e abriu-a. O administrador começou então a buscar desde a bagagem do mais velho até do mais novo. E a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram as suas vestes e em seguida todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então eles se lançaram ao chão perante ele. Então José lhe perguntou: quem foi que vocês fizeram? O que foi que vocês fizeram? Então, vocês não sabem que um homem, quando tem o poder para adivinhar? Respondeu Judá: o que diremos ao meu senhor? O que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos seus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aqueles que foi encontrado com a taça. Disse, porém, José: longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa de seu pai. Então Judá dirigiu-se a ele e disse: por favor, meu senhor, permita-me dizer apenas uma palavra. Não se acende a ira contra o teu servo, embora seja igual ao próprio faraó. Meu senhor perguntou a estes seus servos se ainda tínhamos pai ou algum outro irmão. E nós respondemos: tem um pai idoso, cujo filho caçula nasceu em sua velhice. O irmão desse já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou. E seu pai o ama muito. Então disseste aos teus servos que o trouxeram a ti, para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos ao meu senhor que o jovem não poderia deixar o seu pai, pois caso o fizesse, seu pai morreria. Todavia disseste aos teus servos que se seu irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos ao teu servo, a meu pai, contamos-lhes o que meu senhor tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: se poderemos voltar para lá, se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então: vocês sabem que a minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi, e eu disse: com certeza foi despedaçado. E até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim, e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar ao teu servo e ao meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Seus servos farão o velho pai descer os seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo: se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da vida. Por isso, agora te peço, por favor, deixe teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem, e permita que ele volte com os meus irmãos. Como poderei eu voltar à casa do meu pai sem levar o jovem comigo? Não, não posso ver o mal que sofreria o meu pai. Vamos agora até o livro de Marcos, no capítulo 14, onde Jesus ele entra em Jerusalém, ele é ungido em Betânia,
e também ele é preso, e aqui nós vamos ver os últimos momentos antes da crucificação de Jesus. Marcos capítulo 14 diz assim, verso 1. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermentos. O chefe do sacerdote e os mestres da lei estavam procurando meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo, mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre eles. Estando Jesus em Betânia, reclinando-se na mesa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele uma certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados, por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que estão perturbados? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariote, um dos 12, dirigiu-se ao chefe do sacerdote a fim de lhe entregar Jesus. A proposta muito o alegrou e lhe prometeram muito dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando já se costumava a sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, aonde quer que vamos, que te prepararemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo, entra na cidade, um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que entrar. O mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes, na qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Dele mostrará uma ampla sala, no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. E prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse, digo que certamente um de vocês me trairá. Alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram, com certeza não sou eu, afirmou Jesus. É um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o filho do homem, melhor seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou do pão e tendo dado graça, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomem isto ao meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, oferecendo aos discípulos, e todos beberam. E ele disse, isso é o meu sangue, da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. E eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que aquele dia em que beberei o vinho novo do reino dos céus, do reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Disse Jesus, vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas, mas depois de ressuscitar, irei diante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou, ainda que todos o abandonem, eu não te abandonarei. Jesus respondeu, asseguro que ainda hoje, esta noite, antes de 2 vezes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais, mesmo que esteja preciso que eu morra contigo, não te negarei. E todos os outros disseram a mesma coisa. Então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos, sentem aqui que enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E eles lhe disseram, a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigie e ore para que não caia em tentações. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, e eles não sabiam o que lhe disser. Voltando pela terceira vez, ele lhe disse, vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12, e como ele estava na multidão armado de espada e varas, enviado pelo chefe dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos.
O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os guardas agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam com ele perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos abandonaram e fugiram. Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Levaram Jesus ao sumo sacerdote. Então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, líderes religiosos e mestres da lei. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. O chefe dos sacerdotes e todos os sinédrios estavam procurando um depoimento contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Mas não encontraram nenhum. Muitos testemunhos falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram muito coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos de homens, e em 3 dias construirei outra, não feita por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou diante deles e perguntou: Você não vai responder à acusação que estes fazem sobre você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Que acham? Todos julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e deram-lhe muitos murros, dizendo: Profetize! E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali, vendo Pedro se aquecer, olhou bem para ele e disse: Você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele negou, dizendo: Não conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu, disse novamente ao que estavam perto: Este é um deles. De novo, ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto de Pedro: Certamente você é um deles, você é Galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço a este homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe tinha dito: Antes de que 2 vezes o galo cante, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Esta é a nossa leitura de Marcos no capítulo 14. Vamos agora para Jó, no capítulo 10, onde nós vamos encontrar a passagem onde o próprio Jó continua a fazer o discurso dele em própria defesa das acusações que os amigos faziam que ele estava em pecado. Jó, no capítulo 10, no verso 1, diz assim: Minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão da minha queixa, de uma alma amargurada me expressarei. Direi ao Senhor: Não me condenes, revele-me que acusações têm contra mim. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra das tuas mãos, enquanto sorris para o plano dos ímpios? Acaso tem olhos de carne? Enxerga como os mortais? Teus dias são como qualquer de um mortais? Os anos de tua vida são como os dos homens? Pois investigas a minha iniquidade e vasculha o meu pecado, embora saibas que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Lembra-te de que me moldaste como barro e agora me farás voltar ao pó? Acaso não me despejaste como leite e não me coalhaste como queijo? Não me vestiste de pele e de carne, e não me juntaste com ossos e tendões? Deste-me a vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Mas agora escondeste o teu coração, e agora sei o que pensava. Se eu pecasse, estaria me observando, e não deixaria sem punição a minha ofensa. Se eu sou culpado, ai de mim, mesmo sendo inocente, não posso erguer a cabeça, pois estou dominado pela vergonha e mergulhado na minha aflição. Se mantém a minha cabeça erguida, ficas à minha espreita como um leão. E de novo, manifesta contra mim o teu poder tremendo. Traz-me novas testemunhas contra mim, e contra mim aumenta a tua ira. Teus exércitos atacam-me
em batalhões sucessivos. Então, por que me fizeste sair do ventre? Eu preferiria ter morrido antes que alguém pudesse me ver. Se tão somente eu jamais teria existido ou fosse levado direto do ventre para a sepultura. Já estariam no fim os meus poucos dias. Afasta-te de mim, para que eu tenha um instante de alegria, antes que eu vá para um lugar do qual não há retorno, para a terra de sombras e de densas trevas, para a terra tenebrosa como a noite, terra de trevas e de caos, onde até mesmo a luz é escuridão. Vamos agora para a nossa última leitura de hoje, que está lá no livro de Romanos, no capítulo 14, em que o apóstolo Paulo ele fala sobre as pessoas fracas e fortes. Ele diz assim, Romanos 14, 1: aceite o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controversos. Um crê que pode comer de tudo, o outro já não, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. E aqueles que comem de tudo, não despreze o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para você o Senhor que ele está de pé ou cai, e você ficará em pé, pois o Senhor Deus é capaz de sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne para o Senhor, pois dá graças a Deus. Aquele que se abstém para o Senhor, que se abstém, me dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim que quer vivamos, assim quer morremos, pertencemos ao Senhor. Pois desta razão Cristo morreu e voltou a viver, para que ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? Ou por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, pois está escrito assim: por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculos no caminho do irmão. Como alguém que está em Cristo Jesus tem a plena convicção de que nenhum alimento é por si só mesmo impuro, a não ser para que assim o considere para ele que é impuro. Seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da comida, não destrua o seu irmão, porque em Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, mas o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto condiz a paz e a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que façam os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado sem comer, porque não se come com fé. Tudo o que não provém de fé é pecado. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica e que a paz do Senhor alcance o teu coração.